Salve, galera, bate-papo de peão na área, começando aqui mais um programa, o Bate-Papo de Peão, programa onde eu troco ideia com a galera do chão de fábrica. E você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, ajude a divulgar. Aqui é o programa onde a peãozada fala de política e fala da vida dos trabalhadores. E hoje eu estou aqui com o camarada José Dantas, trabalhador metalúrgico da Tracker. Tudo bem, Dantas? Tudo bem, Weller? Tudo jóia? Bom dia aí aos ouvintes, né, do bate-papo de peão aí. Isso aí, aqui é muito trocar importante, ideia com a peãozada. Aqui a voz do trabalhador vai chegar. Então, bom dia a todos aí, espero que atenda aí a expectativa aí da entrevista hoje. Dantas, você trabalha na Tracker desde quando? Desde 2005. Legal. Antes da Tracker, você trabalhava onde? Trabalhei na Bromerix, né, que é uma empresa israelense que produzia torres de telecomunicação. Depois trabalhei na Reflex lá em Caçapava, trabalhei na Uzimon na Zona Sul, trabalhei na Helptech, que hoje o pessoal conhece como Prolind. Sim. Nessas fábricas aí. Juntando tudo dá o quê? Uns 30 anos já de fábrica? Uns 25? 27 anos. 27 anos de experiência em fábrica metalúrgica. Antes, aqui da nossa região, o programa Bate-Papo de Peão é gravado em São José dos Campos, Vale do Paraíba. Você veio do Paraná, é isso, Dantas? Eu sou paraibano. Nasceu na Paraíba, depois foi para o Paraná. Fui para o Paraná em 84. Aí no finalzinho da ditadura militar, no finalzinho aí em 84. Você fazia o que no Paraná? Eu fui boia fria, né? Boia fria no Paraná. Depois eu fui para Brasília, trabalhei também em Brasília nas lavouras nas hortifruti em Brasília, nas chácaras lá em Brasília. Fiquei 1 ano lá em Brasília trabalhando na cidade de satélites, né? Em Brasília. Voltei para Paraná novamente. Fui para Minas Gerais colher café. Então tem experiência aí como trabalhador do campo, trabalhador rural. Eu vim em 95 passear em São José. Gostou e ficou por aqui. E acabei entrando numa metalúrgica aí, que foi a Helptech, que hoje é a Prolind. Conheci o movimento sindical. Muita repressão nessa Prolind. Até hoje, né, a gente observa que o dono da Prolind, o Adalberto Morales, continua ainda da mesma forma, ganhando muito dinheiro e explorando muitos trabalhadores aí. Legal. Qual que é a ideia do programa aqui hoje? Aqui no Bate-Papo de Peão, eu troco ideia com a galera que é do chão de fábrica e em programas anteriores conversei bastante aqui, principalmente com trabalhadores metalúrgicos da GM, e a vida da classe trabalhadora, de uma forma geral, a gente sabe que está muito difícil. O Dantas tem muita experiência, falou aqui, várias fábricas que ele já trabalhou, que são empresas de pequeno porte. Muita gente não gosta de alguns termos, e aqui o programa é bate-papo de peão. Peãozada, chão de fábrica. E peão fala gíria, peão a gente sabe que fala errado, e esse é o intuito do programa. O mais importante é que o trabalhador entenda a mensagem. Porque muita gente, quando a fábrica é de pequeno porte, fala, você trabalha numa boca de porco. É ou não é? Pessoal. É esse o palavreado que a turma fala, não é? Porco, curva de rio. Exato. Né? E aí o Dantas é um dos quadros aí do movimento sindical, do movimento político, que tem a experiência de ser explorado em fábricas de pequeno porte. Eu trabalho na Bosch, que antes era Johnson Controls, que antes era Hitachi, que é uma multinacional. E a vida na multinacional está muito difícil. Então, creio eu que a vida dos trabalhadores das empresas de pequeno porte deve ser muito mais difícil ainda. Então, eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, Dantas. Até porque a ampla maioria das empresas que existe no Brasil são essas empresas de pequeno porte. E muitas vezes o patrão se faz de coitadinho, que ele fala, poxa, mas eu não sou uma GM, eu não sou uma Petrobras, eu não sou uma Johnson. De fato não é diferente. Agora, os donos dessas pequenas empresas aí
também ganha muito dinheiro, né, Dantas? Então, imagina só, uma empresa como a GM, como a Embraer, os donos ninguém conhece. As bolsas de valores, ações, né? É um monte de dono, mas ninguém conhece. As fábricas pequenas, fábricas de pequeno porte, o patrão usa da desculpa, é mais fácil enganar, entre aspas, porque ele está ali, ele diz, olha, eu chego também, eu trabalho junto. E, às vezes, se até na multinacional a gente vê trabalhador com dó do patrão, na pequena, né? Vê o cara, né, Dantas? O cara chega também, às vezes o cara, né, vem com um carro velho, mas é só para enganar. O carro bom está na garagem, lá vai para enganar os trabalhadores, vem com outro carro, né? Tem uns que são cara de pau, vem com Porsche mesmo, vem com Mercedes, mas tem uns que tentam enganar, ludibriar o trabalhador e vai com um carro velho, às vezes até pior do que o carro do trabalhador. Mas aquilo é só fachada, viu, gente? Aquilo é só fachada. E aí, o patrão se aproveita que ele está ali, junto, né? Tapinha nas costas, às vezes traz 1 quilo de carne, no final do expediente, na sexta-feira, faz assa uma carne lá e o trabalhador... Tem isso, né? Então, fica mais fácil dele querer enganar. Dia de aniversário o cara lembra, dia de aniversário do filho lembra, mas ele procura saber, não é porque ele gosta do trabalhador, não é porque ele gosta do trabalho do peão. Ele gosta do trabalho. Então ele se utiliza dessas formas de dizer, olha, teu filho faz aniversário, beleza, parabéns, você também, não sei o quê. Às vezes faz um churrasquinho ali para tentar enganar o trabalhador. Mas o trabalhador não é bobo, né? O trabalhador não é bobo, ela. Vai chegar um momento que o trabalhador ele vai percebendo aí as armadilhas que é colocado, né? Então, acho que é isso. Tem essa dificuldade do trabalhador das fábricas pequenas. Enquanto as fábricas maiores, né, onde tem mobilização, consegue avançar, tem uma refeição boa, a maioria, boa parte das fábricas pequenas, nem almoço serve para o trabalhador. Galera segue levando marmitão ainda, marmita, né? Nós estamos no século XXI, gente. Entendeu? O trabalhador tem que levar comida. É um boia fria. O operário é o boia fria metalúrgico. E quando a gente vai fazer a luta na campanha salarial, nós estamos no meio da campanha salarial agora, é a maior choradeira dos donos das empresas pequenas, mas a gente sabe muito bem a dificuldade que tem o trabalhador metalúrgico das empresas pequenas, né? A exploração que é. É uma luta que o trabalhador faz para ter uma água potável, né? Nem água gelada, água potável. E por aí vai fazendo a luta para ter uma água gelada, um bebedouro, né? Ter um papel higiênico suficiente para ele ir no banheiro, ter um banheiro para ele fazer a necessidade fisiológica dele. Então, é uma dificuldade geral dos trabalhadores das empresas pequenas, né? Então, é uma pequena parte que eu estou falando aqui, porque se fosse levar mais, a gente vai colocando a dificuldade que tem o trabalhador aqui. Claro, e é isso, quando a gente fala no movimento de esquerda, da luta em defesa da classe trabalhadora, vem na cabeça de todo mundo, principalmente o que foi a organização do movimento operário na década de 80, no ABC Paulista, em São Paulo. A gente fala, né, Dantas, de movimento dos trabalhadores, a gente vê as imagens, né, igual uma assembleia na Embraer, uma assembleia que você consegue colocar 3, 4, 5 mil pessoas, fica uma imagem legal. E nós que lutamos em defesa da classe trabalhadora, a gente luta para a classe de conjunto. Então, nós que somos dirigentes sindicais, nós que somos militantes políticos, a nossa preocupação é com a multinacional, que tem uma grande concentração de trabalhadores, mas é também a preocupação com aquele local de trabalho que tem apenas um trabalhador, que é tudo classe trabalhadora. E hoje, com a precarização, existem outras categorias que surgiram, como os motoboys, motoristas de aplicativo. Então, aqui é a luta em defesa da classe trabalhadora de uma forma geral. Me veio na cabeça aqui, ô Dantas, você falando aí da necessidade, muitas vezes, do papel higiênico, né? A gente vê, muitas vezes, que o trabalhador tem que lutar para ter um sabão, para ter coisas básicas. E aí você falou da água potável. Me veio aqui na cabeça, eu queria que você fizesse um relato aí, teve uma fábrica metalúrgica aqui em São José dos Campos, que o patrão, irritado, porque a galera não estava produzindo de acordo com o que ele achava que era o ideal, e ele sacou uma pistola e meteu tiro para o alto dentro da fábrica. Queria que você contasse essa história aí. É essa a realidade do trabalhador das fábricas pequenas, né? Teve uma empresa nas Chacras Unidas,
né? Uma empresa que o trabalho de fazer de usinagem, peças usinadas. Eu não recordo aqui o nome da empresa, que me veio na cabeça aqui agora. Foi no ano de 2021. Foi. E aí o dono da empresa foi logo no auge aí do Bolsonaro, aquela questão do armamento e tal. Nós achamos que a classe trabalhadora tem que se armar mesmo, entendeu? Então, se vai liberar arma, libera para a classe trabalhadora. Faz o financiamento para ele lá e comprar. Mas o patrão estava se utilizando da questão do armamento para intimidar os trabalhadores. Imagina, o que uma empresa de usinagem tem a ver com fabricação de peças para utilizar no armamento? Puxei aqui, Dantas, Jetmac. E aí o dono da empresa andava com a pistola na cintura, né, para os trabalhadores verem. Inclusive, ele efetuou até disparo dentro da empresa. Isso. Né? E aí os trabalhadores avisaram o sindicato, nós fizemos a denúncia, chamamos a polícia militar, né, fizemos a denúncia aí. Houve a comprovação que ele estava armado, né? Foi recolhido a arma dele, diversas projéteis, né? Inclusive de fuzil, tinha também, né? No local da empresa. Agora imagina que o trabalhador passa, né? Imagina o trabalhador sabendo que o patrão está armado. Como que o trabalhador vai reivindicar uma melhoria no salário ou no ambiente de trabalho, sabendo que o patrão está com a arma? Eu vou falar com alguma coisa, tá louco? O cara está com a arma. Então, isso é um absurdo, né? Que a gente acompanha, né? E aconteceu, e a gente acha que continua isso, deve continuar. Né? Com certeza. Teve aqui em São José dos Campos, há mais ou menos uns 2 meses atrás, foi amplamente divulgado, até parte do debate, de que se o trabalhador de forma individual consegue negociar com o seu patrão, que o cara foi pedir o aumento para o chefe meteu bala nele. Então, é isso que acontece. Agora, Dantas, como sequência dessa mesma discussão, o trabalhador das empresas de pequeno porte, em relação à sua consciência, porque em uma fábrica multinacional, além do salário, tem a questão dos benefícios. Então, geralmente tem um plano de saúde, você tem o transporte fretado, no final do ano chega aquela cestinha de Natal, o patrão faz aquela confraternização. Nas empresas pequenas tem muito o questionamento de que muitas vezes é o salário seco, né? Você falou que tem que levar o rangão, ainda leva a marmita. Então, com certeza, tem também a questão do transporte. Muita gente deve que vai de bike, vai a pé. E também a demanda do plano de saúde. Muitas vezes é só o salário seco que o peão tem, não é? Então, nas empresas pequenas, algumas, a gente consegue avançar. Não avança como as empresas multinacionais, com relação às PLR, né? Às vezes não consegue avançar tanto com relação ao vale alimentação, mas o resultado da conquista, seja uma PLR maior, não melhor, porque PLR a gente fala assim, a discussão da PLR, que na verdade ela pode ser de 50 mil, ela não é justa, ela não vai ser justa uma PLR, porque a PLR é uma fração muito pequena que o patrão vai tirar, que é que dizem participação nos lucros, no resultado, mas é camuflado, né? Então, a PLR ela nunca vai representar a realidade do lucro da empresa, porque é uma pequena fração que é retirada para distribuir para os trabalhadores. Mas isso é resultado da organização. Se tem uma organização dentro da empresa, dos trabalhadores, existe uma CIPA, ou um delegado sindical, né? Um ativista, isso ajuda com que o sindicato consiga organizar os trabalhadores e fazer uma luta, porque olha só, não é porque a empresa é pequena ela não tem lucro, não é porque a empresa é média, né, que ela não tem lucro, ela tem, porque a gente costuma dizer, se a empresa ela não der lucro, ela vai fechar. Tem um exemplo de uma empresa na Zona Sul
que é a Caustamp, uma empresa que ela está fechando já há 15 anos. E a situação dela sempre está melhor, o patrão sempre está bem, sempre está melhor. Que agora tem o nome de 3G, né? 3G, é essa mesmo. Conheço. Então, a luta que a gente faz lá, os trabalhadores reivindicam, o sindicato, a gente vai, e o patrão vive de ameaça. É ameaça. Eu vou fechar. Se eu pagar isso daqui, se eu der uma cesta básica de R$150, eu vou fechar, eu prefiro fechar. E aí é uma chantagem que se utiliza os trabalhadores. Então, outra é o Zimoren, né, Dantas? O Zimoren é 300 anos, é passando de filho para filho. É o Angel pai, o Angel filho, que hoje comanda a empresa, né? E vai passando de geração para geração a exploração dos trabalhadores, né? E o ataque que faz aos trabalhadores, que é a questão do banheiro, a questão da limpeza, a questão do trabalhador, que depois eu queria falar, inclusive, do que aconteceu numa reunião que estava o sindicato, e essa denúncia nós vamos ter que fazer, que é do dono da empresa, do Angel, que ele fez a um trabalhador que é SPeiro, que estava na reunião junto com o sindicato. Isso aí, aqui é o bate-papo de peão, aqui é sem censura, pode falar o nome do patrão, pode falar o que for, aqui é o canal do Weller, programa Bate-Papo de Peão. E você que ainda não está inscrito, se inscreva aí no canal. Hoje trocando ideia aqui com o companheiro José Dantas Sobrinho. Se inscreva, ative o sininho, ajude a divulgar, bacana demais esse bate-papo aqui, que é falar da realidade dos trabalhadores, das empresas de pequeno porte. A vida está difícil para todo mundo. Agora, quem trabalha numa empresa de pequeno porte, com certeza está com uma situação muito mais difícil do que aquele que trabalha em uma empresa média ou trabalha em uma multinacional. E o companheiro Dantas os trabalhadores com grande experiência nesse tema. Os trabalhadores das pequenas empresas fazem milagre para produzir com qualidade, entendeu? Máquinas velhas, obsoletas, que em qualquer país, inclusive se depender até na América Latina, na América do Sul aqui, já estava na sucata em qualquer empresa. Entendeu? Eu trabalhei, Dantas, numa empresa de pequeno porte, ATL Usinagem, aqui em São José dos Campos. Eu já trabalhei em fábricas de usinagem multinacionais, tanto na cidade de São Carlos, na cidade de Jambeiro, e de fato você falou uma coisa aí que me veio na cabeça, que eu operava torno CNC, e nas empresas maiores você tem ali desde aquele processista que faz o programa, o almoxarifado que te traz o ferramental, e você só executa a operação. Nesta empresa, isso que você falou veio na cabeça. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei lá, a ferramenta toda detonada, o maquinário velho, e estava ali o desenho para você fazer a peça. Aí você falava, caramba, vou ter que me virar aqui para garantir o trampo. Economiza em tudo. Não compra máquinas novas, não. E vai fazendo, e vai lucrando, e por aí vai. Não troca o óleo, é uma zoeira. E aí quem perde é o trabalhador. Perde no sentido de que as máquinas são tão obsoletas que os trabalhadores se machucam, se acidentam, perde dedo, perde 2 dedos, perde a mão, perde o braço, perde a vida. É por conta dessa situação, as pequenas empresas. E é isso aí. Muitas vezes o patrão se faz ali de bonzinho, coloca o jaleco, vai lá operar o maquinário, fala que é um coitadinho igual a você, aí quando você vai ver a realidade do cara, é carrão, é casa na praia, é uma vida diferente. Então, gente, patrão é patrão, peão é peão, e a classe trabalhadora, ela tem que ter um lado. Ô Dantas, durante aqui esse nosso bate-papo, me veio aqui na cabeça sobre a situação da Embraer. Teve uma greve na Embraer alguns dias atrás, campanha salarial, os trabalhadores lutando por aumento de salário. E em 2023, também greve na Embraer, aqui em São José dos Campos. Você é um camarada que teve a experiência de ser preso. Queria que você falasse, além dessa sua experiência aí como metalúrgico, dirigente de trabalhadores das empresas pequenas, em piquete de greve, você foi detido, ficou preso, porque neste ano, mais uma vez, em 2025, movimento grevista
Tudo tranquilo, a Embraer chama o aparato repressivo do Estado, a Polícia Militar, para reprimir o movimento. Então eu queria que você falasse um pouco, né? Não é uma experiência nada legal, mas você, trabalhador que está vendo aqui essa entrevista nesse momento, porque infelizmente, né, existe muitos sindicatos que pisam na bola e isso faz com que a sociedade, de uma forma geral, tenha preconceito. Sindicalista é tudo vagabundo, não faz nada. Esse papo de que está defendendo o trabalhador, depois tudo se vende. Queria que você falasse dessa experiência que você teve na sua vida. Não, a experiência com relação... Eu não tenho nenhuma vergonha de falar que eu fui preso, né, numa mobilização, numa greve, por salário e por direito, né, em favor dos trabalhadores da Embraer, né? É na luta, foi a luta, não me envergonho nada por isso, certo? E não foi crime nenhum que foi cometido. Então, foi uma armação e uma proposta da Embraer. Isso aí é a Embraer que encaminha para a Polícia Militar para fazer isso, para tentar desmoralizar os movimentos. Imaginem a gente fazer uma luta por um reajuste no salário, por um vale alimentação, pelo direito do trabalhador ter o direito de se aposentar quando ele se machucar dentro da empresa, quando ele for lesionado pela empresa. Tem trabalhador da Embraer que morreu dentro da empresa. Sim. E morreu dentro da empresa. Então, a luta que a gente faz para ter um reajuste. Imagina um trabalhador da Embraer produzir avião para receber R$ 2.500. Imagina o que fica para o restante dos patrões quando vai combinar um salário, vai reajustar um salário, ou vai colocar um salário para um trabalhador de uma fábrica menor do que a Embraer. Porque qualquer empresa aqui na região é menor do que a Embraer. E aí ele fala para o trabalhador, fala, ó, eu vou te pagar tanto, porque a Embraer paga tanto, R$ 2.500, para fazer avião. Você vai fazer janela, vai fazer esquadrilha, você vai fazer peça usinagem para a Embraer, não é avião. Então, isso para o trabalhador é uma ameaça, é uma chantagem. Então, se a gente deixar correr frouxo, se a gente não fizer a luta, não fizer a mobilização, não fazer a organização na base, tentar conscientizar os trabalhadores da Embraer para fazer a luta, para ter o salário dele mais justo, porque ele produz avião, e um avião não anda pela terra, não é igual a GM que faz o carro que anda. É um avião que vai estar 3, 4 mil metros, 10 mil metros de altura aí. Então, não tem que ser um salário bom para o trabalhador. Não é desmerecendo um trabalhador que faz janela, que faz bicicleta, claro, que faz carro. Não é isso. A questão é a justiça de ter o trabalhador de receber um salário justo. Então, a Embraer, novamente, esse ano, fez da mesma forma. Se utilizou das forças de repressão da Polícia Militar, que o papel da Polícia Militar não é isso. Não é estar se intrometendo em luta do trabalhador, que ele está fazendo a luta dele por um salário justo. Então, você, trabalhador, que está numa luta, que o sindicato vai fazer a luta, seja na Embraer, seja na GM, seja numa empresa pequena, na Zona Sul, numa Gerdau, numa Uzimori, numa Coistamp, numa Unistal, numa Haldex, né? Numa APS da vida, numa Sectron, ali na Zona Sul, que vai fazer a luta. É justo fazer a luta para ter uma regularização, um reajuste no seu salário. E se um dia a PM estiver na porta da sua fábrica, pode falar, chega na PM, no soldado ou no tenente, fale para ele, falou, aqui nós somos trabalhador, nós não precisamos da polícia aqui. Ao você vir aqui, o patrão vai se utilizar, dizendo que nós estamos fazendo baderna. Não há baderna. É um papo, é uma assembleia, é uma conversa com o trabalhador. Não é tumulto. Não é tumulto. Nós estamos na porta da fábrica, é para poder dialogar com o trabalhador e convencer o trabalhador e o patrão dele ver a necessidade de ter um reajuste no salário, uma melhoria nas condições no local de trabalho, ter uma água potável, ter um almoço, ter um transporte, né? Porque o trabalhador, ele é que faz o lucro das empresas, seja grande ou seja pequena. Muito bom, Dantas, é isso aí. Foi preso porque estava na luta da classe trabalhadora, perseguido, criminalizado, mas é isso, a gente tem a nossa cabeça erguida e é disputa de consciência o tempo todo.
Dantas, para a gente ir encaminhando para o final do programa, bacana demais você trazer aqui essa experiência dos trabalhadores das fábricas de pequeno porte. Agora, qual que é a saída para a classe trabalhadora, na sua opinião? Porque, principalmente depois da reforma trabalhista, direitos históricos foram jogados na lata do lixo. Hoje você tem uberização, hoje você tem pejotização, e a cada dia que passa a gente vê que vai ficando mais difícil, mas a gente não pode esmorecer, a gente tem que minimamente apontar alguma saída. E, na sua opinião, qual é a saída para a classe trabalhadora brasileira? A gente vive num sistema que é o sistema capitalista. E, a partir daí, né, existe a burguesia, existe as multinacionais, que são dos países imperialistas, e que se utiliza, né, do poder que tem. E aí a gente vê o Congresso, os governos, que eles são nada mais nada menos alguém para gerenciar os contratos, que seja contrato de reforma trabalhista, reforma da Previdência, lei da terceirização. Para vocês perceberem, as leis quem faz são os deputados, senador, e aí tem um presidente que veta ou não veta, ou manda projeto de lei para os aliados deles no Congresso ou na Câmara dos Deputados, né? E isso serve tanto governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, os vereadores aqui levam as leis para poder votar, inclusive para votar contra a população. Sim. Foi votado aqui a aprovação do aumento do IPTU, da taxa de lixo. Tudo inimigo, né, do povo. Então, isso começa já aqui e vai se estendendo até o governo. Então, os governos estão lá, e essas leis todas que são criadas é para prejudicar e para manter vamos dizer, no caixote a classe trabalhadora e a população. Então, esse sistema que está colocado, que é negociado ano a ano, e a cada vez que vai um projeto para a Câmara, o Congresso e vai votar, é para prejudicar a nossa classe. Nós elegemos, nós pagamos o salário para eles fazerem leis e reformas contra nós. Exatamente. É um absurdo. Então, para mudar isso daí, não é apenas mudar aquele que está lá, muda o outro, é mudar o sistema, é fazer a luta. Fazer pequeno, começar pequeno, nós temos que ter trabalhadores que têm que estar na Câmara de Vereadores, têm que estar na Prefeitura, têm que estar na Câmara dos Deputados. Não é que vai, através do voto, mudar. Perfeito. Não vai. Mas estar lá para minimamente levar a voz do trabalhador, levar a voz da periferia, né, daqueles que estão necessitando. Né, porque leis para os ricos, para a burguesia, está aí colocado. Eles votam do dia para a noite, né? Na madrugada, no calar da noite. Eles votam. Agora, para beneficiar a classe trabalhadora, cadê a revogação da reforma da Previdência, a revogação da reforma trabalhista, a lei da terceirização, a questão da pejotização, que você colocou só aí, precarização cada dia mais. Que é uma grande mentira, que tem trabalhador da RFCOM que estava contratado como PJ, certo? Mas cumpre a jornada igual a todos os trabalhadores que são CLT, que são contratados pela empresa, certo? Que se acidentou, perdeu 3 dedos ou 4 dedos na empresa, certo? E fica a Deus dará. É um absurdo isso que a gente observa. Isso aqui, uma pequena fração na nossa região. Imagina como não é no país afora. Aí. Então, a luta que nós temos que fazer é uma luta por salário, por benefício, mas tem que ser feita a luta. Porque a vida toda a vida nossa não pode se resumir. Todo ano fazer a mesma luta por reajuste salarial, a inflação vem e engole tudo. Nós temos que fazer a luta para mudar o sistema. Porque não adianta a gente fazer só a luta pelo salário, a luta pelos benefícios, mas o sistema continua mesmo nos explorando, nos matando, né? Porque a classe trabalhadora é de casa para o trabalho para casa, não tem tempo para lazer, né? Para cultura, para ir no cinema, para ir, né, numa praia, né, levar a família. Exatamente. Não existe isso para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora é limitada nessa situação, nessa questão. Então é muito importante a gente ganhar consciência, né? Ler mais, estudar, procurar um livro, estude. A saída para a gente é fazer é mudar esse sistema,
para uma sociedade mais justa, mais igualitária, que no nosso entendimento, que se aproxima da necessidade da classe trabalhadora, é uma sociedade socialista. Socialista. Isso aí. Muito bom. A saída para a classe trabalhadora é a superação do sistema capitalista. E aí é disputa de consciência o tempo todo. Você que chegou até aqui, que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, ajude a divulgar. Aqui é o Bate-Papo de Peão, conteúdo de interesse para a classe trabalhadora. É aquela denúncia lá que eu falei que ia falar aqui. Opa, joga a denúncia aí. Manda bala, Dantas. Imagina uma empresa que fica na Zona Sul, use e morem. Tem um trabalhador que se acidentou há mais de 20 anos lá nessa empresa. Mais de 20 anos. Ele perdeu membro da mão dele, perdeu 3 dedos da mão. E o patrão, ele se acha no direito de dizer, trabalhador, que mas você está aí, não posso te mandar embora. Lógico, tem estabilidade porque tem garantido no acordo coletivo que trabalhador que se acidenta no local de trabalho, ele tem que ter estabilidade, ter aposentadoria. Vai ter que ficar com o trabalhador até o final, até ele se aposentar. Enquanto tiver nossa luta aqui, para manter essa cláusula, nós vamos fazer a luta. O trabalhador tem o direito. E aí o patrão acha no direito de dizer, mas você se machucou aí, eu suspeito que você fez porque quis. Nenhum trabalhador ele vai se machucar porque quer dentro da empresa. Ainda mais numa empresa, certo? Que não faz a manutenção nas máquinas, que tem o assédio, que existe a pressão, né? Então, senhor Angel, você tem que pedir desculpa para o trabalhador. Pedir desculpa para o Alex aí, o companheiro vô da Uzimori. Porque o companheiro, né, ele estava no horário de trabalho dele, ele estava trabalhando. Se existe o assédio, a pressão, hoje, em 2025, imagina lá no ano 2000, como que não era dentro das empresas, e como não era na Uzimori. Então, isso aí. Aqui é dedo na ferida onde tem que apertar mesmo. Agora, tem que servir de exemplo, no sentido que nós estamos falando aqui, para os outros patrões não vir com esses papinhos aí para o trabalhador. E se você, trabalhador, sofre o assédio, sofre a pressão e escuta esse tipo de coisa aí, denuncie o sindicato. Denuncia ao sindicato isso que está acontecendo. Nós não podemos permitir isso. Jamais a nossa categoria. E nenhum trabalhador pode passar por isso. E em outras categorias também não. Perfeito, Dantas. Esse aqui é o Bate-Papo de Peão. Aqui é sem massagem para patrão. Inclusive você que assiste aí o nosso programa, se quiser fazer alguma denúncia, e aqui não tem essa de ficar escolhendo o que fala, não. Se quiser falar aí o nome do chefe, manda que a gente fala. Se quiser falar o nome da empresa, manda que a gente fala. E está feito aqui a denúncia para cima da Uzimori. Então, abaixa a bola aí, o dono dessa empresa, e respeita o trabalhador. Não vem dizer que o trabalhador se acidentou porque quis, não, tá bom? Então abaixa a sua bola aí, senão sua batata vai assar. Muito bom, Dantinhas. Valeu aí. Bate-papo de peão hoje, trocando ideia, é a necessidade da classe trabalhadora de uma forma geral, mas os trabalhadores das empresas de pequeno porte, a gente sabe o quão dificultoso é. Queria que você mandasse aí, Dantinhas, as suas considerações finais aí, para a gente encerrar o nosso programa. Beleza, acho que foi muito bom, né? Às vezes a gente fala assim, meio desabafo, mas é isso mesmo. O trabalhador da Zona Sul, o trabalhador das pequenas empresas, eu acho que eles gostariam de ouvir isso mesmo. Com certeza. A gente tem que falar, o trabalhador ele tem o direito de desabafar, de falar. Não pode segurar. Se ele não consegue falar para o chefe dele lá, para o patrão dele, né? Se ele não consegue por conta da repressão, do medo de ser demitido, e é demitido, se o caso for falar para o patrão que ele está fazendo errado as coisas, ele vai fazer, ele vai demitir o trabalhador, nos procure. Tem o espaço do Dito Bronca no Jornal do Metalúrgico. Sim. Né? E aí não comporta tantas broncas que tem do chefe, do patrão, do dono da empresa, né? É muita coisa. Então, mas denuncia a gente, que a gente vai até a fábrica, encaminha um protocolo, denuncia no Ministério Público, denuncia no Ministério do Trabalho. Temos que ir para cima. Nós não podemos aceitar qualquer coisa, não. Nós não podemos aceitar, não. Certo? Então, é muito bom esse espaço.
Eu acho que nós temos que pensar em trazer um trabalhador, um ativista para Boa vir ideia. próximo também. Claro. Né? Para vir aqui colocar a dificuldade que tem na sua fábrica. E não sei se existe um canal, um espaço, o trabalhador ligar uma hora aqui, na hora fazer a denúncia ao vivo também. Né? Muito bom. São ideias legais colocadas. Agradecer aqui o Heller, né? E também aqui o canal, né? Bate-papo de peão, né? E é importante esse espaço e tem que se manter. E estamos aí. A hora que precisar, estamos por aqui. Da hora. Muito bom. Dantas, trabalhador metalúrgico da Tracker, dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, experiência em acompanhar as empresas, trabalhadores das fábricas de pequeno porte, companheiro tesoureiro do Sindicato dos Metalúrgicos, é isso aí, peãozada também tem capacidade, e também militante do PSTU e da LIT, mesma organização política que eu faço parte. É isso aí, trabalhador, tem que se organizar, e a saída é a gente superar esse sistema capitalista e construir uma sociedade socialista. Chegando ao fim, mais um bate-papo de peão. Se inscreva e deixa aí a denúncia, hein, galera? Qualquer coisa, manda o nome do chefe, coloca o nome da empresa. Vamos utilizar o bate-papo de peão também como um programa de denúncia contra esses patrões exploradores.